Obrigado, Senhor. Thank you for your presence, Lord God. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Thank you that you called us by name, Obrigado, Senhor, porque tu nos chama pelo nosso nome that we could worship you. e nós podemos te adorar. Everything in us declares that you are an awesome God. Tudo em nós declara que tu és um Deus incrível. We do it on this side of eternity and we'll do it on that side of eternity. Nós fazemos isso nesse lado da eternidade e faremos isso depois, lá no outro lado da eternidade. Thank you, Lord, for the privilege of serving you today. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio que temos de te servir hoje. And Lord, I ask that you would guide me tonight, E eu te peço, Senhor, que tu me guie nessa noite. that each one would be met where you want to meet them tonight. E que tu possas encontrar cada um que precisa ser encontrado nessa noite. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen. You can be seated. Amém. Você pode se assentar? It's a privilege to be here tonight. É um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Thank you, Apostle, for having us. Obrigado, apóstolo, por nos ter aqui. Not just tonight, but all week long. Não somente hoje à noite, mas a semana toda que estivemos aqui. This was a blessing to the whole region. Essa foi uma bênção para a região toda daqui. We had many people here from all over the region. Nós tínhamos muitas pessoas aqui de várias regiões. And we made a little bit of a mess here. E nós fizemos uma certa bagunça aqui. If you got here tonight and you thought, where is that thing that's usually put in a certain spot? E se você está aqui nessa noite, fica pensando, mas cadê os espaços aqueles que nós tínhamos? And if it wasn't there, E se não está lá, that's our fault. é culpa nossa. We probably moved it somewhere. Provavelmente nós devemos de ter tirado aquilo de lugar onde é que você normalmente via, né? Hopefully you found everything that you needed. Mas eu espero que vocês encontrem tudo que tinha aqui antes. But it was a blessing to be here. Mas foi uma bênção enorme para nós estarmos aqui. How many of you got to be at any of the services for City Quake Brazil this week? Quantos de vocês estiveram aqui em algum dos cultos do City Quake Brasil? Hallelujah. Aleluia. Glad you were here. Estou muito feliz de você estar aqui. How many of you actually were here for some of the day services and you got to go out on outreach? E quantos de vocês estiveram aqui naqueles cultos do dia, durante o dia, e puderam sair para fazer evangelismo na rua? For some of you? Okay, awesome. Ok, alguns de vocês. Now, anyone from this church had just a fun experience out there, a testimony of something that God did? You're from this church and something that happened when you went out. Alguém dessa igreja aqui que saiu e teve uma experiência divertida na hora do evangelismo e gostaria de compartilhar com a gente? Anyone? Alguém? This church? Okay. Oh, There's one over there. Can you come up and share testimony? Corre aqui rapidinho para compartilhar esse We would testemunho. love to hear what happened. E corre mesmo, né? Tu vê? I love that enthusiasm. Eu amei esse teu entusiasmo. Ontem foi o único dia que eu consegui estar aqui na parte da tarde. E a gente saiu de tarde na hora do evangelismo. E nós saímos com 2 americanos. E depois eles pediram para eu e para o Felipe, que é de outro ministério, ir sozinho orar no paradão ali dos ônibus. E a gente foi e encontramos 2 rapazes onde a gente orou. E o segundo, ele falou que a vida dele estava perfeita, estava ótima, que não tinha nada, mas que poderiam orar por ele. O Felipe começou a orar, amém. Só que enquanto o Felipe orava, Deus me falou que ele tinha um problema com o pai dele, de relacionamento, que eles não se conversavam mais. Quando ele terminou, eu perguntei para ele se existia algum problema entre ele e o pai dele, e onde ele não conversava mais, que Deus havia me falado isso. Ele parou, olhou e disse que sim, que por muitos anos ele não conversa mais com o pai dele, por problemas. O pai dele mora em outra cidade, só que ele não tinha perdoado e nunca falou nada com o pai dele mais. Então eu ministrei através do perdão para liberar sobre o pai dele, se ele pudesse ligar. Ele encheu os olhos d'água e ficou me olhando o tempo inteiro e disse que ia pensar e ia fazer aquilo que nós estávamos conversando com ele.
Mas o mais incrível foi que ele disse que a vida dele era perfeita, que estava tudo certo. Só que a partir do momento da palavra que Deus deu, que ele tinha um problema, ele começou a abrir outras coisas no próprio relacionamento com os filhos dele, onde a gente conversou. Awesome. That's awesome. Ótimo. We had hundreds of those kinds of testimonies this week. Nós tivemos centenas desse tipo de testemunho essa semana. The Lord has equipped us O Senhor tem nos capacitado to be able to take this amazing news of the gospel de nós tomarmos essas boas novas do Evangelho que são tão incríveis and take it out there. e levá-las lá para fora. For about 25 years of my Christian life, Durante 25 anos da minha vida cristã, when I would try to share the gospel with people, sempre que eu tentava compartilhar o Evangelho com pessoas, and many people would be like, no. e muitas pessoas ficavam assim, não. You ever try that Já tentou falar e as pessoas fizeram isso? and get that response? E teve essa resposta? I'm not interested. Não estou interessado. I don't need a crutch in my life. Eu não preciso ninguém apontando nada para mim na minha vida. Jesus can be your crutch. Tu tem os teus problemas, tu tem as tuas coisas. No, I'm Muslim. Não, eu sou islâmico. I'm Hindu. Eu sou hindu. I'm a witch. I don't believe in that. Eu sou da Umbanda, eu não creio nesse negócio. For years I asked the Lord, Por anos eu perguntava ao Senhor, I want to reach those kinds of people eu quero alcançar esse tipo de pessoa, where their hearts are hard. que o coração deles é fechado. They don't even give you a chance to talk about Jesus. Eles não dão nem chance para a gente falar qualquer coisa acerca de Jesus. How do you reach into them? Como é que eu alcanço esse tipo de gente? It was about 15 years ago. E há 15 anos atrás, mais ou menos, The Lord showed me. o Senhor me mostrou. I knew the answer even 40 years ago was the way that Jesus did it. Eu sabia já há uns 40 anos que a resposta era fazer do jeito que Jesus fazia. He had the power of God. Nós temos o poder de Deus. The power of the Holy Spirit flowed through him. O poder do Espírito Santo, ele tinha fluindo através da vida dele. He healed the sick. Ele curava o enfermo. That got their attention. E isso chamava a atenção das pessoas. He knew things about them. Ele sabia coisas acerca das pessoas. Remember the woman at the well? Lembra da mulher lá no poço? Jesus had a word of knowledge for her. Jesus teve uma palavra de conhecimento para ela. It got her attention. E isso pegou a atenção dela. That's what was happening this week. E é isso que está acontecendo essa semana. And you know what? E sabe o quê? Even though you may have missed the meetings this week, E talvez você não tenha podido participar das reuniões essa semana. you didn't miss out Talvez você perdeu. because it's continuing on. Você não perdeu, porque isso For the- vai continuar acontecendo. For the next 8 weeks, Nas próximas 8 semanas. I believe that Pastor already shared some about that. Oh, he didn't mention that. Yeah. Okay. For the next 8 weeks, there's going to be aftershock services. Nós teremos cultos que a gente chama de aftershock, são cultos pós-evento por 8 semanas. So if you want to take part, Então, se você quiser fazer parte disso, there's all different times, vai ter em horários diferentes, em lugares diferentes. and you're going to be hearing more about that. E você vai estar ouvindo mais acerca disso. I hope you can go to at least one every week for the next 8 weeks, Eu espero que se você puder ir pelo menos um desses a cada semana, ia ser legal. because you're going to learn how to do what I'm going to talk about in my message tonight. Porque você vai aprender como fazer o que eu estou compartilhando da minha mensagem nessa noite. Turn to Mark chapter 2. Abre em Marcos capítulo 2. I know you've probably heard this passage preached many times. Eu creio que você já deve ter ouvido pregações sobre essa mensagem muitas vezes. I love this passage. Eu amo essa passagem. Mark chapter 2, verse 1 through 5. Marcos capítulo 2, o verso 1 a 5. It's about the men carrying their friend to Jesus. É acerca daquele homem que leva o seu amigo até Jesus. Can I read it? Dias depois, verso 1 de Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens.
E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Verse 5. All the way down to verse 5, yeah. Yeah. Okay. So when I read a passage that I've heard preached on many times before, Quando eu escuto uma mensagem, um texto da palavra que já foi pregado muitas vezes, or I've read many times before, ou se eu li um texto que já li outras vezes, I try to imagine what it would have been like to be there. eu fico tentando imaginar como deve de ter sido se eu estivesse lá. I don't want to just read it like, oh, that's the story of the man who was carried to Jesus. Eu não gosto de ler só pensando assim, é uma história de um cara que a galera carregava ele para Jesus. I try to think about being transported back 2,000 years. Eu tento voltar e ser transportado 2000 anos para trás. So I'm going to do that with you today. E alguns de vocês vão fazer isso hoje comigo. I'm not going to transport you back 2,000 years. Eu não vou teletransportar você para 2000 anos para trás, não é? Although that would be fun, wouldn't it? E isso seria legal se a gente conseguisse fazer, não é? But I'm going to share how I see what happened. Mas deixa eu compartilhar contigo o que eu acho que aconteceu naquele dia. Because Jesus had just come back to Capernaum. Porque Jesus tinha acabado de voltar para Cafarnaum. He was from Nazareth, Ele era de Nazaré, but now he's in Capernaum. This is like his ministry base. mas agora ele estava em Cafarnaum. Parece que em Cafarnaum era a sua base missionária. And he's there in a home, E ele estava em uma casa and there's all these people that have gathered. e juntou um montão de gente ali. And you know why so many people gathered, right? E você sabe por que um monte de gente se juntou ali. Because they were doing advertising on the radio. Jesus, revival meetings with Jesus, 9 and 11 a.m. Porque os caras começaram a avisar no rádio que Jesus ia estar fazendo um culto às 9:30 da manhã. No. Não. It's because they had these carts with amplification going through the streets saying, go to Jesus' house, you will be healed. Go, and they were having all this amplification going through the streets of Capernaum. É porque eles tinham um carro de som que saía pelas ruas de Cafarnaum anunciando: vai na casa de Jesus que você vai receber o seu milagre. No. Não. Maybe it was in the newspaper, in the Capernaum Gazette. They took out full-page ads in the newspaper. Na verdade, era o jornal de Cafarnaum que eles fizeram uma propaganda de página inteira do jornal. Get there early and you'll get free pizza. Chega cedo lá que vai ganhar pizza de graça. No. Não. Do you know why there were so many people at Jesus' house? Sabe por que tinha um montão de gente na casa de Jesus? Because they heard the Jesus stories. Porque eles ouviam as histórias de Jesus. We call them testimonies. Nós chamamos isso de testemunhos. We had one shared here. Nós tivemos um acabando de compartilhar aqui. There was hundreds this week. E essa semana teve centenas deles. I'm believing those hundreds are going to turn into thousands in this whole area of Novo E eu Hamburgo. creio que essa centena deles se tornarão em milhares deles em toda essa região de Novo Hamburgo. They're going to hear the stories about your Jesus. Eles vão escutar histórias acerca do teu Jesus. The word was getting out in Capernaum. A palavra se espalhou em Cafarnaum. Hey, have you heard about Jesus? Ei, você ouviu falar de Jesus? We heard over in Galilee that he was healing the sick. Nós ouvimos que na Galileia ele curou enfermos. There's a report that a blind man was healed. E um cara cego foi curado. Really? Mesmo? Wow. Nossa! I have this constant pain in my hip. Eu tenho uma dor direto na minha costela. I want to get to see Jesus. Eu vou lá ver Jesus. Maybe he'll heal me. Talvez ele me cure. Yeah, and he's got this great teaching too. Sim, sim, e ele também é bom pregador, ele prega bem. He talks about God like he's his father. Ele fala de Deus como se ele conhecesse. He teaches in a way not like the Pharisees. Ele não fala do jeito que os fariseus falam. Oh, I'm going to get there early. Eu vou chegar cedo no culto então. I imagine something like that Eu happening. imagino um troço desse tipo, assim. Something like that had to happen Algo desse tipo tem que ter acontecido. to gather such a crowd. E juntou uma multidão. And then E aí então, there's these four men
Aí tinha esses 4 homens and a paralytic. e um paralítico He was not able to walk. que não podia caminhar. He just lays there all day. E ele ficava deitado todo dia. Many times paralytics would just be in the streets and would beg. E muitas das vezes paralíticos, eles ficam na beira das ruas mendigando. That's how they lived. É assim que eles conseguem sobreviver. We are told in the story that these 4 men were bringing a paralytic on a pallet. E aqui fala que esses homens trouxeram esse paralítico numa maca. I wonder how that happened. E eu fico imaginando como é que esse troço aconteceu. Was it the 4 men that got together Esses 4 homens chegaram juntos and saying, "Come on, our friend here is so sick and can't walk. e chegaram assim, ó, tá vendo aqui o nosso amigo, ele tá enfermo pra caramba, ele não consegue caminhar. Maybe, just maybe, if we get him to Jesus, Então, talvez, se nós conseguirmos levar ele para Jesus, maybe Jesus will heal him. talvez Jesus o cure. He won't have to beg anymore." E aí ele não vai precisar ficar mendigando mais. Or maybe it was the paralytic himself Ou talvez era o próprio paralítico. saying, "Hey guys, Ô galera, you're my friends. vocês são meus amigos, poxa. We heard that Jesus is back in town. Eu ouvi que Jesus chegou na cidade. Please, can you carry me to Jesus?" Por favor, será que vocês podem me levar para Jesus? I don't know how it happened, Eu não sei como é que foi que aconteceu essa história, but somehow mas de alguma forma aconteceu. these 4 men Esses 4 homens came carrying their friend to chegaram Jesus. carregando o seu amigo para Jesus. Friends Amigos carry their friends to Jesus. carregam seus amigos para Jesus. Friends carry their friends to Jesus. Amigos carregam seus outros amigos para Jesus. They were carrying him to Jesus, E eles estavam carregando ele para Jesus. and they came to the house, E chegaram na casa. and they see the crowd of people. E aí viram aquela multidão de pessoas. What were they talking about? E do que eles estavam falando? Oh no, what are we going to do? Ai, agora o que a gente vai fazer? Look at all those people Olha a around the quantidade de house. gente que está aí na casa. We can't even get close to Jesus. Nós não conseguimos nem chegar perto de Jesus. I wonder what the conversation was. Eu fico imaginando que tipo de conversa eles estavam tendo. Maybe we should come back tomorrow. Ah, talvez a gente volta para o culto de amanhã. No, I want to get our friend to Jesus. Não, eu tenho que colocar o meu amigo lá para ir em Jesus. Well, let's go up on the roof. Mas então vamos pelo teto. Up on the roof? Pelo teto? Jesus isn't on the roof, Jesus não está no teto. but at least we'll be closer. Tá, mas daí nós vamos chegar mais perto dele pelo menos. On the roof, they usually would have like a little patio area where they would bathe and they would wash their clothes. E nas casas tem tipo um telhadinho assim, uma meia água, onde as pessoas, tu consegue subir lá em cima e pendurar algumas roupas. They walked up the stairs to get him on the roof. E eles conseguiram com uma escada colocar ele lá em cima dessa parte mais plana do telhado. You know, that wasn't easy. Não foi fácil colocar ele lá. Carrying a paralytic up some stairs, Colocar um paralítico, subir ele com uma escada e jogar em cima do telhado. that was a challenge. Esse era um desafio grande. But they get up there on the roof. Mas eles conseguiram chegar nesse telhadinho. Okay, what do we do now? O que a gente faz agora? Let's dig down through the roof. Nós vamos ter que escavar esse telhado aqui e abrir esse telhado. Oh my goodness, that's going to make a mess. Mas nós vamos fazer uma bagunça aqui. That's okay. Tá? Não importa. We got to get our friend to Nós Jesus. precisamos colocar o nosso amigo junto de Jesus. Look at him. Vamos entrar. He needs healing. Ele precisa de cura. We got to get him to Jesus. E nós precisamos levá-lo a Jesus. Friends get their friends to Jesus. Amigos levam seus amigos para Jesus. All week long, O final de semana todo. there was friends in here who would become friends with people out there. Nós, ao longo dessa semana aqui, nós vimos amigos encontrando amigos e levando amigos lá fora. The people out there at the malls and the shops and the restaurants. As pessoas lá fora, no shopping, nos restaurantes, They didn't even know a friend was coming. eles nem sabiam que um amigo vinha na sua direção. They didn't even know the names of the people that were approaching them. Eles nem sabiam, nem conheciam o nome das pessoas que abordavam eles na rua. But within a matter of minutes, Mas em minutos, they were healed. eles eram curados. They heard things about this man Jesus. E eles ouviam coisas acerca desse homem Jesus. And many were saved this E week. muitos deles foram salvos essa semana. They begin to dig down. E eles então começaram a abrir o telhado.
I don't know what the material was. I don't know if it was like a thatched roof area that they were digging through. Não sei que tipo de material que tinha no telhado, qual que era o esquema, mas eles começaram a cavar ali, abrir. Or if it was a mud roof. Eu não sei se era de madeira, But you know what I do know? mas sabe o que eu sei? It made a mess. É que deu bagunça. You can't dig down without making a mess. Tu não consegue abrir um telhado e descer alguém no meio das pessoas sem causar bagunça. It was making a mess. Estava ali fazendo uma bagunça. It didn't matter. Mas não importava. They had to get their friend to Jesus. Eles precisavam levar o seu amigo para Jesus. Let me pause for a second there. Deixa eu pausar um segundo And think about this. e pensar assim. You might think, you know what, if Jesus was here today, Se Jesus estivesse aqui hoje, I'd get my friends to Jesus. eu levaria meus amigos para Jesus. But I don't see Jesus. I know he's there. Mas eu não vejo Jesus, eu sei que ele está lá. How do I get my friends to Jesus? Como é que eu levo então meus amigos para Jesus? He's not here as a living person that we can see. Ele não está aqui como uma pessoa viva que nós podemos ver. How do we get our friends to Jesus? Então como é que a gente leva os nossos amigos para Jesus? I'm going to quickly jump to another passage. Deixa eu pular rapidinho para uma outra passagem. And I'm going to answer the question, how do we get our friends to Jesus 2,000 years later? E eu vou explicar para você como a gente consegue levar as pessoas para Jesus 2.000 anos depois. But you're going to have to really follow me on this. Mas você vai precisar me seguir cuidadosamente aqui. Because I'm going to another passage and you're going to think, this doesn't make sense. E aí eu vou para uma outra passagem e você vai ficar pensando, tá, mas não está conectado uma na outra, não faz sentido essa passagem. But just wait and see. Mas espera para ver, It's going to make sense. vai fazer sentido. In Luke chapter 7, Em Lucas capítulo 7, there's a story of John the Baptist. é a história de João Batista. John the Baptist João was the Batista one who said, prepare the way of the Lord. Era aquele que dizia, preparai o caminho do Senhor. And then when Jesus came and he saw Jesus, E quando Jesus veio e ele viu Jesus, he baptized him. ele batizou. And then he said, Jesus is going to increase, I'm going to decrease. E aí ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. And he thought, yes, the Savior of the world is here. E ele pensou, top, o Salvador do mundo está aqui. And then you know what happened to John the Baptist? E sabe o que acontece com João Batista? He gets arrested and put in jail. Ele é preso e colocado na cadeia. He irritated those in the political office Ele acabou irritando a galera política, because of his preaching on righteousness. porque ele pregava sobre justiça. And there was a death sentence over his head. E aí então houve uma sentença pela sua cabeça. It was a dark time for John the Baptist. Foi um tempo de trevas na vida de João Batista. And we find out in this passage something that began to happen to John the Baptist. E aí nós encontramos nessa passagem algo que começa a acontecer na vida de João Batista. Something that sometimes happens to us. E coisas que acontecem muitas das vezes com a gente. There's some of you that are going through this time, the same thing that John the Baptist went through, you're going through tonight. E muitos de vocês passam na vida de vocês o que João Batista passou na vida dele. Talvez muitos podem estar passando isso hoje. Look at Luke 7, verses 18 through 23. Lucas 7, 18 ao 23. Can I read all? Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. John is in jail. João está na prisão And he's beginning to doubt. e ele começa a duvidar. Is this really true? É isso aí que a gente está vivendo, é I thought we verdade. were gonna
that God's kingdom was going to come now. Eu achei que o reino de Deus inteiro ia vir agora. I didn't think I was going to go to jail. E eu não imaginava que eu iria para a prisão. I didn't think I was going to be beheaded because of this. Eu achei que eu ia estar bem melhor à frente por causa disso. What's going on here? O que está acontecendo aqui? Disciples, go and ask Jesus if you are the one who was to come, or should we expect someone else? Então ele pegou os seus discípulos e disse: vai lá, encontra Jesus e pergunta, tá, tu é o cara que era de vir mesmo ou nós devemos de esperar outro? He's beginning to wonder about Jesus. Ele começou a questionar acerca de Jesus. He was wondering, is Jesus just a man, or is he truly Jesus, the anointed one, the Christ? O que ele estava tentando entender é se Jesus era só um homem ou se ele era realmente o ungido, o Cristo de Deus. Sometimes that happens with us when we go through hard times, huh? Algumas vezes isso acontece com a gente quando a gente passa por tempos Is difíceis. this Christianity true? Esse negócio de cristianismo é verdade? Is Jesus really there for me? Esse Jesus, ele realmente está lá por mim? I wasn't expecting this. I wasn't expecting this. Eu não esperava que isso acontecesse comigo. I didn't think my life was going to go this way. Eu não achei que a minha vida fosse ir nessa direção que ela foi. Jesus, are you really the real God? Are you God himself? Je- Is this real? Jesus, tu é realmente o Deus verdadeiro ou não? The disciples came to Jesus. Os discípulos de João chegaram a Jesus. They told him the question that John had asked. E aí perguntaram a Jesus a pergunta que João os fez. Now, did you see this in the passage? Você conseguiu ver isso na passagem? Did you see what Jesus did? Tu viu o que Jesus fez? He doesn't answer them right away. Ele não respondeu logo a pergunta. Look at what it says. Olha o que ele diz. It says, at that very time, Naquela mesma hora, Jesus cured many who had diseases and sicknesses. Jesus curou muitas enfermidades e moléstias. He gave sight to the blind. Ele deu vista aos cegos. This is what he did. Isso é o que ele fez. Oh, John's wondering about me? Ah, o João está questionando acerca de mim? Momento. Um momento. One moment. Boom, 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 boom. Bum, 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 bum. Healing, healing, sight to the blind. Curas, curando os cegos. And then he comes back to them Aí ele volta para eles. and he says, E ele diz assim: go back and report to John vai e volta e conta para João what you've heard o que tu and what ouviu you've seen. e o que tu viu. The blind receive sight. Os cegos receberam The vista. lame walk, and those who have leprosy are cleansed. Os leprosos foram purificados, os coxos andaram. The deaf hear and the dead are raised. Os surdos ouviram e os mortos são ressuscitados. And the good news is proclaimed to the poor. E as boas novas são pregadas aos pobres. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. E bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Do you see what Jesus was doing? Tu compreendeu o que Jesus estava fazendo aqui? He could have responded to the disciples that came to him. Ele podia ter respondido aos discípulos quando chegaram a ele: Of course, I'm Jesus the Messiah. claro, sou Jesus o Messias. Come on, John, where's your faith? Ah, João, como é que é? Cadê a sua fé? But he didn't do that. Mas ele não fez assim. He did boom, 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 Ele foi boom. bom, 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 bom. Healing, miracle. Cura, milagre. And then he comes back to John E aí então ele fala a João: and says, John, you can believe because of what I'm doing. João, tu pode crer por aquilo que eu estou fazendo. Let me say it a different way. Deixa eu te dizer de uma forma diferente. John, I don't want you to believe just because of the words that I say. João, eu não quero que tu creias somente pelas palavras que eu te falei. I want you to believe because of the power of God coming out of my life. Eu quero que você creia pelo poder de Deus que emana da minha vida. How does that answer the question, how do we bring our friends to Jesus? E como é que isso responde àquela pergunta: como eu trago os meus amigos para Jesus? Because, I don't know if maybe I'm getting too close to the front here. Não? Because today, Porque- we need to do the same thing as Jesus. Porque hoje nós precisamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Let me explain what I'm talking about. Deixa eu explicar melhor o que eu estou dizendo.
when Jesus went back to heaven, quando Jesus voltar ao céu, quando Isso. voltou ao céu, he sent the Holy Spirit. ele enviou o Espírito Santo. He said, the Holy Spirit is just, I'm sending another who's just like me. E ele disse: vou enviar um outro que ele é exatamente como eu. And the Holy Spirit now comes to live in, what do we call it? The body of Christ. E aí o Espírito Santo veio para habitar naquilo que nós chamamos corpo de Cristo. How interesting that Jesus was called Jesus the Christ, É interessante que Jesus era chamado de Jesus o Cristo, the anointed one, o ungido. and now we're called the body of Christ. E agora nós somos chamados de o corpo de Cristo. Do you know how we bring our friends to Jesus? Sabe como nós chamamos os nossos amigos para Jesus? We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. We actually go to them. Nós vamos até eles. And we're supposed to do the same thing as Jesus. E nós supostamente deveríamos de fazer as mesmas coisas que Jesus fez. I'm going to tell you a story and then I'm going to show you how this all comes together. Eu vou contar uma história e depois eu conecto tudo isso. I have a friend named Gary Oates. Eu tenho um amigo meu chamado Gary Oates. He was actually preaching in a church in Brazil. Ele já tem pregado no Brasil várias vezes. And he was, it was probably 1,000, 1,500 people in this church. E 1,000 or 1,500 people in a church. na igreja dele deve ter 1.500 pessoas. And the service was about to start. E o culto era para começar. And the ushers came to Pastor Gary and said, Pastor Gary, we want you to know that there's some people from the Macumba Center down the street in our church service. E aí os diáconos chegaram para o Gary Oates e disseram: Gary Oates, é o seguinte, o pessoal da Macumba veio e fez uma macumba aqui na frente da igreja antes de começar o culto. Should we take them out of the service? They're all dressed in their Macumba outfits and they're casting spells. E eles entraram ali e estão lá atrás, ó, eles estão vestidos com as roupas que eles baixo santo e estão com o troço tudo pronto lá para fazer o escarcéu. And he said, oh, no, please don't remove them. E ele disse: não, deixa eles lá. I will handle this. Eu lido com esse negócio. And he comes out before the service starts, E aí, antes de começar o culto, and through a translator, he says this. that happens in here in Brazil. Yeah, É. yeah. E isso aconteceu numa igreja aqui no Brasil, tá? E aí ele então junta um tradutor e vai conversar com a galera da macumba lá. And he says, I want to welcome you all tonight. It's so good to be in your city. E ele chega: pessoal, quero dar as boas-vindas para vocês. É muito bom ter vocês aqui. E eu quero, como, né, de fora, eu quero dar as boas-vindas para vocês. And I especially want to welcome those at the Macumba Center down the street. E especialmente eu quero dar as boas-vindas à galera da macumba ali que está ali na frente. But I have two things I want to say to you especially. Mas eu quero falar duas coisas para vocês em especial. He says, I know that you're casting spells. Eu sei que vocês estão aí para fazer os negócios de vocês aí, expulsar o que vocês querem expulsar. I would just encourage you to not do that because we've prayed and we're protected here and we don't want anything bad to come back on you. E eu só queria avisar vocês que nós oramos aqui e é importante vocês terem um certo cuidado, porque quando a gente ora aqui e pede a proteção de Deus, eu não gostaria que nada que vocês porventura espiritualmente jogassem para cá não voltasse para cair em cima de vocês. But the second thing I want to say is even more important. Mas a segunda coisa mais importante que eu gostaria de falar para vocês, On behalf of the body of Christ, I'm sorry. mas em nome do corpo de Cristo, eu queria te dizer o seguinte: nos perdoe. I believe that when you were growing up, Porque eu creio que quando vocês iam crescendo, you realized that you were created for power to live in you and flow through you. porque você acreditava que havia um poder dentro de você, que estava aqui dentro e que ele fluía de você para fora de você. And I wonder if you looked around at the churches in your area and you did not see the power of God in those churches. E eu imagino que quando você olha as igrejas na sua região ao redor e você busca por um poder que emana e você não encontra,
And so you turn to the next best thing, you turn to the macumba for the power to flow through you. Então você foi buscar outra coisa, esse poder, você foi buscar esse poder que faz desse sobrenatural, você foi buscar esse sobrenatural num outro lugar, que nesse caso foi a macumba. If that happened to you, I'm sorry. Então, se porventura essa é a sua realidade, se você estava buscando o sobrenatural e não encontrou na igreja, foi buscar lá e encontrou, nos perdoe como igreja. I'm sorry that the body of Christ was not who it was supposed to be. Nos perdoe se nós, como corpo de Cristo, não estávamos sendo aquilo que nós fomos criados supostamente para ser. It's supposed to be representing the power of God flowing through His people. Porque nós supostamente deveríamos de representar o poder de Deus fluindo através do seu povo. But I want you to know something. Mas eu quero que vocês saibam de algo. Tonight in this building, Que hoje, nesse prédio, you're going to see the power of God. vocês verão o poder de Deus. And I believe you're going to want to come to Jesus E tonight ele disse, eu creio que vocês nessa noite, vocês virão a Jesus. and exchange the imitation for the real. E aí, isso vai tirar vocês de vocês viverem numa imitação para vocês experimentarem o que de fato é real. That night, the power of God was very strong in the building. E naquela noite, o poder de Deus veio tão forte dentro daquele prédio na igreja. Many people were healed that night, Muitas pessoas foram curadas naquela noite. and several from the Macumba Center were saved that How night. many? How many? I don't know how many, but there were several that were saved that night. Muitos da galera da Macumba aceitaram a Jesus naquela noite. Do you see what I'm saying? Tu compreendeu o que eu estou dizendo? I'm going to pull this together. Eu estou tentando alinhavar tudo que eu estou falando. There's all kinds of people out there. Tem um monte de gente lá fora They're going in wrong directions. que vão em direções diferentes. Whether it's the Macumba Ou é na Macumba, or whether it's just they just are atheists ou são ateus, or they're in another religion, ou estão em outra religião. they're the hard ones. Tem alguns mais duros ainda, mais difíceis. And you know what? Sabe o quê? Many of them don't even want to come into a church building. Alguns não querem nem entrar num prédio de igreja. They have all wrong views of what the church is about. Eles têm todo um preconceito acerca da igreja. And your job is to take those friends that you don't even know to bring them to Jesus. E o seu trabalho é trazer esses amigos que você talvez ainda nem conheça And para I hope Jesus. you'll do just what my friend Pastor Gary did. E eu espero que você consiga fazer isso, assim como meu amigo Pastor Gary fez. Oh, you're an atheist? Oh, você é um ateu? Oh, you're a witch? Ou você é uma da bruxaria? Oh, you're Muslim? Ou você é um islâmico? Oh, you're in the new age. Ou você é da nova era? Oh, okay. Ah, ok. Listen, Escute, you don't want to go to church? tu não quer ir para a igreja? Listen, I'm so sorry Ah, me desculpe. that you may have just heard words about Jesus. Talvez você só ouviu palavras acerca de Jesus. You may have just heard things about Jesus. Você talvez só ouviu coisas acerca de Jesus. And you didn't believe. Mas você não creu. But right now, today, Mas hoje, I want to show you the power of eu God. quero te mostrar o poder de Deus. Let me have your hand. I want to pray for Me dá you. tua mão aqui, deixa eu orar por ti. You get to do the same thing as Jesus. Você fará as mesmas coisas que Jesus. You're not sure about Jesus? Se You're você, quando você conversa com alguém, né, diz, você não tem certeza acerca de Jesus? Boom, 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 boom. Bom, 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 bom. I can tell you in words, Eu posso te explicar em palavras, but I want to show you in power. eu vou te mostrar em poder. That's what we get to do as the body of É Christ. assim que nós devemos de nos mover como corpo de Cristo. Okay? Ok? Try it this week. Tenta essa semana. If you're not sure what you're doing, go to an aftershock. Se você não sabe como fazer, vai num desses cultos do pós-evento. They will take you out and they will show you Eles vão levar você pela mão lá fora how easy it e is. vão te mostrar quão fácil é isso. We just need to step out in faith. Nós simplesmente temos que dar um passo de fé. Speaking of faith, let's get back to the paralytic and the four men. E falando de fé, vamos voltar para a história do paralítico. Let's look at verse 4 and 5. Vamos ver o verso 4 e o verso 5. Read that again for me. Marcos 2, 4 e 5. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico:
filho, os teus pecados estão perdoados. This is amazing to me. Isso é incrível para mim. Jesus is there teaching. Jesus estava lá ensinando He's got a crowd of people around him. e tinha uma multidão de pessoas ao redor dele. And all of a sudden, he's looking up. De repente, ele olha para cima You know that stuff is falling down as they're trying to dig down. e ele começa a ver cair um monte de coisa à medida que o pessoal começa a abrir o telhado. It could be hitting people. Podia ter até acertado alguém. The dirt could be falling on them. A sujeira que caía do telhado quando eles estavam abrindo. Maybe branches from the thatched roof are falling. Talvez pedaços, daquilo que eles estavam arrancando poderia cair. But you know what it says about Jesus? Mas sabe o que fala acerca de Jesus? It says he looks up and sees. Ele olha para cima e vê. It doesn't say the roof collapsing. Ele não diz, corre que o forro está colapsando. It doesn't say the strange sight of a paralytic being lowered down to him. Ele não fala, olá pessoal, tem um paralítico descendo aqui e vindo para nós. It says he looks up and sees their faith. A Bíblia diz que ele olha para cima e vê a fé deles. That's amazing to me. Isso é incrível para mim. It shows me what's inside the head of Jesus. Isso demonstra o que estava dentro da cabeça de Jesus. He's looking through all the stuff of life. Ele estava buscando por tudo que tem na vida. And he's looking for faith. E ele estava buscando por fé. And he sees it in these 4 men. E ela viu nesses 4 homens. E ele viu nesses 4 homens. I wonder when he looks through all the stuff that's falling down in my life, Eu fico pensando quando ele olha para tudo aquilo que está caindo da minha vida. if he sees faith. E eu procuro ver e tentar entender se ele encontra fé. I know many times he's seen panic. Eu sei que muitas vezes ele vê pânico. Know many times he's seen doubt. Eu sei que muitas vezes ele encontra dúvida. You know what I want him to see? Sabe o que eu quero que ele veja? When there's problems in my life, Quando tem problemas na minha vida, when things aren't going my way, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que eu or even gostaria, when things are going my way, ou até quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu gostaria. I want him to see faith. O que eu quero que ele encontre em mim é fé. These men had faith. Esse homem tinha fé. That word faith, sometimes we don't have a good definition of what it means. E essa palavra fé, às vezes nós não temos uma boa definição do que ela significa. It's so... What's the name? It's so intangible. É tão intangível. I like this definition of faith. Eu gostei dessa definição de fé. It's my definition. É a minha definição. If you like it, you can have it. Se você gostou, pode pegar para ti. Faith Fé is believing right now é crer agora that God is good que Deus é bom. and he's going to be good to me E Ele será bom para mim and through me e através de mim, right now. agora. God is good. Deus é bom. He's being good to me right now. Ele tem sido bom para mim agora. But that's not enough to have faith. Mas isso não é o suficiente. I need to act on it. Não é da fé, não é só saber. Eu preciso agir em fé. So he's going to be good through me right now. Então Ele vai fluir através de mim agora. These 4 men were believing that Jesus was going to be good to their friend. Esses 4 amigos sabiam que Jesus, ou criam que Jesus seria bom para o seu amigo. That's faith. Isso é fé. You get to express it every single day E tu precisa expressar isso a cada dia. by people around you. Nas pessoas ao redor de você. They have needs. Eles têm necessidades. They have pains. They have sicknesses. Eles têm dores, eles têm necessidades. You can move in faith. E tu pode se mover em fé. I'm the answer to their problem Eu sou a resposta para o problema deles. because I'm part of the body of Christ. Porque eu faço parte do corpo de And Cristo. God's going to be good to me and through me right now. E Deus será bom para mim e através de mim agora. You like that definition? Você gostou dessa definição? You keep it. Pode ficar para ela, com ela. Ok. Tá bom? All right. So Jesus is looking for faith. Então Jesus está buscando por fé. Friends get their friends to Jesus. Os amigos levam seus amigos a Jesus. My final point. E o meu último ponto. I might have 2 more. Tenho 2 rapidinho. If you were there that day E se você estivesse lá naquele dia and you'd gotten there early,
E se você tivesse chegado cedo no culto you were in like the third row from e Jesus, tivesse sentado na terceira fileira, bem pertinho de Jesus, you could see the expression on his face. tu conseguia ver a expressão na face de Jesus. You knew at any time now he's going to begin to pray for the sick. E tu sabia que a qualquer momento ele iria começar a orar pelos enfermos. You have a pain in your body, E tu estava com uma dor no teu corpo. and you think soon he's going to pray for me. E eu estava pensando, bom, daqui a pouco chega a minha vez. And then all of a sudden you start feeling this stuff dropping on your head. E de repente tu começa a sentir o troço caindo na tua cabeça. What is that? Ué, o que é isso aí? That's dirt. Tá, é sujeira. Those are branches. Isso aqui é What's going on? cacos do telhado. Ué, o que está What are they acontecendo? doing? O que esses caras estão fazendo? I know what I would be saying if I was sitting in the third row. Eu sei o que eu falaria se eu tivesse sentado na terceira fileira. Who are these guys? Quem é que é esse povo aí? They're trying to cut in line. Eles estão tentando furar a fila. Who's going to pay for that roof? Quem é que vai pagar o telhado? Right? Não é? I bet they might even call them some names in their head. Eu até acho que eles chamaram eles, cara, esses caras são meio doidão, meio malucos. They're these stupid idiots. São uns idiotas estúpidos. You know what? Sabe o quê? Sometimes faith looks like stupidity. Algumas vezes fé parece estupidez. When you step out and pray for somebody, Quando você se posiciona e ora por alguém, they have a hurt knee. They have a hurt knee. eles têm digamos que ele tem um problema, um joelho enfermo, They say they're having constant pain in their heart. ou tem uma dor constante no coração, They have a headache that won't go away. ou uma dor de cabeça que nunca vai embora. And you say the words, E tu diz essas palavras: I believe Jesus wants to heal you right now. eu creio que Jesus quer te curar agora. What if Jesus doesn't heal? Mas e se Jesus não curar? What's going to happen? How am I going to feel? Como é que eu vou me sentir? O que vai acontecer? I might look stupid. Talvez eu vou parecer estúpido. I might look foolish. Talvez eu parecer tolo. Sometimes faith looks like stupidity. Às vezes fé parece estupidez. Now listen, Mas escute, please understand me. por favor, me entenda. Not every stupid thing we do is faith. Nem toda estupidez que a gente faz tem fé. Sometimes we just do stupid things. Às vezes a gente só faz estupidez mesmo. But when we step out Mas quando nós nos posicionamos to exalt him, para exaltar a Ele, to say, I want this person to know my Jesus. eu quero que essa pessoa conheça o meu Jesus. I want them to worship him like I do. Eu gostaria que ele adorasse assim como eu adoro. They're believing all kinds of wrong things about my Eles Jesus. estão crendo num monte de coisa errada acerca do meu Jesus. But if they'll get healed, Ah, mas se ele fosse curado, it might break down the strongholds in their mind. eu poderia orar e ver todas essas fortalezas da sua mente caírem. And they might then bow their knee to E Jesus. talvez então ele se prostrará diante de Jesus. What if they're not healed? Mas e se ele não for curado? But what if they are? Mas e se ele for? Oh, I feel a little foolish. Agora eu estou me sentindo meio tolo. But I'm going to step out in faith. Mas eu vou dar um passo de fé. God's going to be good to me and through me right now. E Deus será bom para mim e através de mim agora. Can I pray for you? Posso orar por você? Can I pray for you, sir? Posso orar por você, senhor? Can I pray for you, ma'am? Posso orar por você, senhora? I know what it's like to step out. Eu sei como é que se parece quando você se posiciona assim. And sometimes it just is scary. Algumas vezes é assustador. Listen, Escute, all my life, I don't know what about you, but all my life, eu não sei acerca de você, mas eu, toda a minha vida, I've been taught not to look foolish, eu fui ensinado a não parecer estúpido, right? né? You dress a certain way so you don't look foolish. Ó, te veste direitinho para não ficar... You talk a certain way so you don't look Tu tem foolish. que falar de forma correta para não parecer tolo, estúpido. You put on some deodorant so you don't smell foolish. Tu tem que botar um desodorantezinho para não cheirar estupidamente. And now some preacher up front is telling me I got to step out and I might look foolish. E agora tem um pregador na minha frente dizendo que eu devo de tomar determinados posicionamentos que eu possa me parecer sim estúpido. This goes against the grain of everything we've learned. Isso vem contra tudo aquilo que eu aprendi minha vida inteira.
But you know what? Mas sabe o quê? Jesus is looking for faith, Jesus está buscando por fé. and it's worth it. E vale a pena. Without faith, it's impossible to please God. Sem fé é impossível agradar a Deus. You know what, though? Sabe o quê? When you have faith, it pleases God. Quando você tem fé, você agrada a Deus. How many times in the New Testament does it say that Jesus, seeing their faith, seeing his faith, he blessed their faith? E aí você vê no Novo Testamento várias vezes Jesus dizendo, e Jesus, vendo a fé deles, os abençoou. Jesus is still looking for faith. Jesus continua buscando por fé. I'm here to try to increase faith in Novo Hamburgo. E eu estou aqui para tentar aumentar a fé em Novo Hamburgo. I don't want us just to be talking about Jesus in here. Eu não quero só que nós ficamos falando de Jesus aqui dentro de paredes. I want to demonstrate the power of God out there. Eu quero poder ver a demonstração do poder de Deus lá fora. Jesus is looking for faith. Jesus está buscando por fé. I'm going to close. I'm going to tell you a story. Eu vou encerrar contando uma história. It's a little bit of a long story. E é uma história de amor. It's a testimony I think that's going to encourage you. É um testemunho que talvez vai te encorajar. It's a testimony of faith. É um testemunho de fé. Do you have a Walmart in your city? No? Big. Huh? Okay. It's the brand calls Big. Okay. But they know It's what the same, Walmart it's is. the same, yeah. Okay. All right. I want to tell you about a girl, a woman named Allison. Ele perguntou se nós tínhamos o Walmart. Eu digo, mudou para o Big, tá? Então, se ele falar Walmart, é o Big que nós temos aqui, tá? É a história de uma mulher. She was born to a mom who was not married. E ela nasceu de uma mulher, né, de uma mãe que era solteira. And her mom gave her up for adoption. E a mãe dela deu ela para adoção. She was passed around from one host family in the system in the United States to another. E ela então ficou pulando de orfanato em orfanato durante a sua infância. These were not her relatives. These were people that were supposed to take care of soon to be adopted children. Não é supostamente o que deveria de acontecer. Era para ela ter sido adotada, mas não foi o que aconteceu. Ficou rodando de orfanato em orfanato. But she was not taken care of very well. Mas ninguém cuidou direito dela. By 2 years old, she had a sexually transmitted disease because of what was done to her. Two. Two. E aos 2 anos de idade, ela teve uma doença venérea, uma doença sexual, que foi transmitida para ela por aquilo que faziam com ela. At about 5 or 6 years old, she was abducted by people that sexually abused her for several years. She was what? She was abducted. E quando ela tinha 5 ou 6 anos, ela foi adotada por uma pessoa que abusava dela já sexualmente naquela época. She ended up by about 11 or 12. She escaped from them. E aí, com 11, 12 anos de idade, ela conseguiu se escapar dessa família. And she had to testify in court against them, and so they would go to jail. E aí, então, ela conseguiu ir a júri, testificou, né, testemunhou lá no júri, e essas pessoas acabaram sendo presas. They changed her name E aí, então, eles mudaram o nome dela to protect her, para proteger, como and they proteção de moved testemunha. her to another state in the United States. E mudaram ela, o governo, né, mudou ela para um outro estado dos Estados Unidos. And she continued to grow up, and although she knew God was there, E ela cresceu. Ela sabia que Deus estava em algum lugar por aí, she'd become very hardened. mas ela ficou muito fechada. She was an angry person. Ela era uma pessoa irada. She got married, Ela casou, had 2 children, teve 2 filhos and went to church. e foi para a igreja. But God was far away. Mas Deus era um Deus muito distante. The anger in her heart Aquela ira no coração dela began to affect her body. começou a afetar o seu corpo. She had several diseases like arthritis and other diseases that began to, like a muscular dystrophy. E ela começou a ter várias doenças. Essa ira começou a afetar o corpo dela. Ela teve várias doenças musculares. Ela teve atrofia nos seus músculos. A man came to their church that talked about healing. E aí chegou um pregador lá na igreja dela falando sobre cura. By this point, she's in a wheelchair. E nesse momento ela já estava numa cadeira de rodas. And she says,
you need to pray for me. E aí ele disse, olha, ela disse, você precisa orar por mim. Remember, she's very angry. E lembra, ela era muito irada. She swears pretty easily. Ela, para falar palavrão, amaldiçoar, era 2 toques, era papum. The man prays for her. E o homem orou por ela. Nothing happens. Nada aconteceu. She swears at him and curses him out. E aí ela largou um palavrão, amaldiçoou ele. You're a fraud. Não, tu é uma fraude. By this point, she's back at home, E daí ela chegou em casa and she can barely take care of herself. e ela conseguia mal cuidar de si própria. Her 2 children, they're probably 10, 11, 12 years old, that area, they end up taking care of her. E os filhos dela, que naquele momento tinham tipo assim 10, 12 anos de idade, eram os filhos que tinham que cuidar dela. She's so afraid that if the family, those in the state hear about this, they will take her children away. E ela estava com medo que o governo soubesse dessa situação, porque ela tinha medo que o conselho tutelar tirasse os filhos dela, Because she's not really able to care for them. porque ela não estava conseguindo cuidar dos filhos. This man who had prayed for her that she called a fraud, E esse homem que orou por ela, que ela chamou ele de uma fraude, he had done a healing training in their church. ele estava fazendo um treinamento de cura na igreja. Oh, by the way, her husband died at this point. Ah, e a propósito, o marido dela já estava morto nesse momento. That's why she was afraid her children were going to be Por taken isso que ela away. tinha medo de perder os filhos. The youth group at the church one summer, E o grupo de jovens da igreja, durante o verão, they'd been trained in healing. eles foram treinados então em cura. And they came to her house E aí chegaram na casa dela and they said, hey, we are doing projects just to help people. e eles disseram, nós estamos fazendo projetos aqui para ajudar pessoas. And we want to clean your yard and just take care of the property and cut the lawn. E aí então nós vamos cuidar aqui da tua casa, nós vamos cortar a grama, nós vamos arrumar o que precisa ser arrumado. Now, this is in Houston, Texas, where the summers are very hot and humid, over 100 degrees. E lá é no Texas, em Houston, no Texas, onde é muito, mas muito quente mesmo durante o verão. She said, okay. Ela disse, tá bom. They cleaned her yard for a couple of days. E aí por uns 2 dias eles passaram só limpando o jardim dela. She hadn't been able to take care of her yard, so it was very overgrown. Porque ela não estava cuidando dele, então o troço estava feio mesmo. Eles passaram 2 dias limpando. But at the end of the 2 or 3 days, Mas depois de 2, 3 dias que eles passaram lá, these youth from the youth group say, can we pray? We know you're not doing well. Can we pray for you? e aí então os jovens, depois de terminar o trabalho, disseram, eu sei que tu não está muito bem, será que nós podíamos orar por você? Now, by this time, she's really angry at God, A esse momento ela já estava muito, mas muito irada com and Deus. she wants to say no, E ela queria dizer não. but because they had been so nice to her, Mas pelo fato deles terem sido tão legais com ela, she said yes. ela disse, tá bom. So they prayed for her that day. E eles oraram por ela naquele dia. Nothing happened right away. Nada aconteceu na hora. By the way, A propósito, when you pray for people and they're not healed right away, quando você ora por pessoas e as pessoas elas não são curadas na hora, don't conclude they're not healed. não conclua que eles não foram curados. That night, Naquela she noite, goes to sleep. ela foi dormir She wakes up the next morning e ela acordou no outro dia de manhã, totally healed. totalmente curada. She can now walk. She can take care of herself. Hoje The ela pain is gone. caminha, cuida dos seus filhos. She was on 15 medications. Ela tomava 15 remédios. Most of them were pain medications. A maioria deles era para dor. She didn't need any of them Não anymore. toma nenhum mais. She ends up going to church. E ela foi ao culto. She's she wants to help in church. E aí ela queria ajudar na igreja. The pastor is a little concerned E aí o pastor estava um pouquinho preocupado, because she had been so angry. porque ela sempre foi muito brava, assim, né? Muito irada. And he just says, why don't you just sit
and listen and receive for a while. E o pastor disse, quem sabe tu faz o seguinte, fica sentado um pouquinho no banco, recebe um pouco mais um tempinho. She's thinking to herself, I don't want to sit. Jesus just healed me. E ela disse, mas eu não quero ficar sentado, Jesus acabou de me curar. But then she remembers the man that she'd cursed out in church. Mas daí ela lembrou daquele homem que ela amaldiçoou lá na igreja. The man that had trained the youth group in healing. O homem que treinou aquele grupo de jovens em cura. And she thinks to herself, I need to apologize to that man. E aí ela pensou, cara, eu preciso lá pedir perdão para esse cara. So she travels about 1,500 miles E aí ela fez mais ou menos uns 2.100 quilômetros. and to go to a conference where he was going to be speaking. Para ir numa conferência que ele estava pregando. And she apologizes to him. E ela foi e pediu perdão para ele. But at the conference, she also meets another man named Todd White. Mas naquela conferência ela encontrou um outro homem chamado Todd White. And he's talking about how he prays for people everywhere. E aí o Todd estava falando como ele ora pelas pessoas por todo lugar que ele vai. And she watches him heal somebody with blind eyes. E aí ela viu ele orar por uma pessoa cega e a pessoa ser curada. And he turns to her and says, Allison, E ele olhou para ela e disse, Alice, go and do it. vá e faz a mesma coisa. And she's just so struck to the heart, E isso bateu tão fundo no coração dela. so thankful. E ela estava tão grata. She ends up, the next day she wakes up and all of her anger is gone. E no outro dia, quando ela acordou de manhã, toda aquela ira tinha se ido. She realizes she has to forgive those in her past. Ela conseguiu se dar conta de que ela havia liberado perdão para todo o seu passado. And she gives her life fully and completely to the Lord. E ela entregou a sua vida integralmente, totalmente ao Senhor. She goes back home, E ela volta para casa. washes her and her daughter was at this conference, Na verdade, estava ela e a filha dela nessa conferência. and she goes back home. Eles voltam para casa. They wash their clothes and they end up going to another conference the next weekend. E ela só dá tempo de lavar a roupa, arrumar tudo e já ir para uma outra conferência. That next conference was a Power and Love. It was the conferences that the Lord gave me and I put on all over the country. E a próxima conferência é uma conferência chamada Power and Love, daquela que eu organizava e que eu havia espalhado pelo mundo inteiro. She was in the front row listening and taking notes. E ela estava sentada na primeira fileira anotando tudo. Power and Love is very much like the City Quake we had just had this week. E o Power and Love é uma conferência muito semelhante ao City Quake que nós tivemos aqui. It was hearing and then going out and praying for people. É cura aqui e sai para pessoas na rua. And she did that all 4 days. E ela fez isso ao longo dos 4 dias. By the end of that conference, she was so excited because God had been using her to heal people. E ela estava tão empolgada no final dos 4 dias que Deus havia usado ela para curar pessoas. She comes back home Ela volta para sua igreja. and she says to the leadership of her church, E ela fala para sua igreja, pequenininha, sua igreja. please, I really want to pray for people. Can I pray for people in the church? Por favor, será que eu posso orar pelas pessoas aqui na igreja? Eu realmente gostaria de orar pelas pessoas aqui na igreja. And they say, no, we still want you to wait and just receive. E eles disseram, não, a gente ainda gostaria que você esperasse um pouquinho, né, e recebesse só. She was frustrated. Ela estava frustrada. She had so much inside to offer. She wanted to pray for people. Ela tinha tanto dentro dela para oferecer para as pessoas, ela queria orar pelas pessoas. And then the Lord spoke to her. E aí o Senhor falou com ela. He said, you can pray for people. You can. You can pray E o for Senhor people. falou, você pode orar por pessoas. I want you to pray for people at Walmart. Eu quero que você vá orar pelas pessoas lá no supermercado, no Big, no Walmart. Now, do you know what Walmart is? Tu sabe o que é o Walmart, né? O Big. Okay. She didn't like this Walmart. Ela não gostava do Walmart. The Walmart in her town was very dirty. O mercado lá na cidade dela era muito sujo. There was a lot of poverty in the area. E ele estava bem numa região muito pobre. There was always long lines. E era um monte de fila muito grande no mercado. But she just thought, if the Lord told me to pray for people at Walmart, Mas se o Senhor disse para eu ir orar pelas pessoas lá no Walmart, I'm going to pray for people at Walmart. eu vou ir lá no Walmart. So every time she needed something, Então toda vez que ela precisava comprar, several times a week she would go to Walmart. várias vezes na semana ela ia no Walmart.
But she wouldn't just go for 5 or 10 minutes to get her grocery list. Mas ela não ia lá só por 5, 10 minutos para comprar a lista de compras. She'd spend an hour or two in Walmart Ela passava 1 a 2 horas no Walmart. praying for those in suits and ties, Ela orava por aquelas pessoas que de terninho, arrumadinha, praying for homeless people. e orando também pelos sem teto. She prayed for all the employees. Ela orou por todos os empregados. Everybody was being touched by Allison. E todos foram tocados pela Alice. One day, after dia. about 6 months, she'd been doing this, E depois de 6 meses ela fazendo isso, and she realized she needs to return something that she doesn't need. She ela needed to return. entendeu que ela precisava devolver um produto que ela não precisava. And so she thinks, okay, I'm gonna pray for people in the customer service line. Então eu vou lá no balcão, lá onde é que a gente faz essa troca, e eu vou orar pelas pessoas que vão estar na fila daquele balcão. But she gets to the customer service line, and there's only one customer ahead of her, and then the customer service person. E aí quando ela chega para devolver o produto, só tinha uma pessoa na fila e o atendente. And so, she thinks, okay, Jesus wants me to talk to the customer service person. E aí então ela pensou, tá bom, Jesus quer que eu fale com essa pessoa aqui do serviço de atendimento ao cliente. So when it's her turn, Allison says to the woman behind the counter, E aí então, quando chega a vez dela, ela conversa com a atendente, né, no balcão do atendimento. "Hi, how are you doing today?" E aí, como é que você está hoje? The woman says, "What do you want?" E a mulher diz, o que você quer? And she, well, I want to return this item. Eu queria devolver esse produto aqui. Oh, your hair looks so nice today. O teu cabelo tá lindo hoje. All right, fine. Just give me the item. Tá bom, me dá o item. Man, the woman is very rude. A mulher era muito rude. Allison tries a couple other things to say. E a Alice tentou outras coisas para dizer para ela. The woman just doesn't want to hear it. E a mulher não queria ouvir. Allison, at that moment, feels this little tap on her elbow. E naquele momento, a Alice sente como que um toque assim no cotovelo. And she turns, and there's a police officer there, the Walmart security. E aí ela olha e tem um oficial de segurança do Walmart. And he says to her, "Can you come with me, ma'am?" E aí ele chega e diz para ela, tu pode vir comigo agora? And she thinks to herself, E ela pensa com ela mesma, "I'm going to get thrown out of Walmart." eu vou ser jogada para fora do Walmart. So she goes with him. E ela vai com ele. And he takes her far enough away from the customer service E ele tira, and takes her around the corner. ela do balcão ali de atendimento ao consumidor e traz ela para um outro canto. It's still a very busy area with shopping carts going by. Mas ainda é uma área de muito carrinho passando, o pessoal com as compras passando. And he says, "Ma'am, I need to talk to you." E ele disse, senhora, eu preciso conversar contigo. She thinks again, "I'm really going to get thrown out of Walmart." Ela pensou, eu vou realmente ser atirada para fora do Walmart. Because he says, "Ma'am, we've been watching you. E ele diz, senhora, nós temos acompanhado você. We've been watching you for months." Nós temos acompanhado você faz meses. And she's very scared now. E ela estava bem assustada agora. She doesn't want to be thrown out of Ela Walmart. não queria ser atirada para fora, né, expulsa do Walmart. God told her to pray for people at Walmart. Deus havia chamado ela para orar pelas pessoas no Walmart. But then he continues. He says, "We have hundreds of hours of video of you." E ele disse, nós temos centenas de horas de vídeos seus aqui dentro. And we know you've prayed for all different kinds of people in this Walmart. E eu sei que você orou por um monte de gente diferente aqui no Walmart. We've seen you heal all kinds of people in this store. E nós vimos você curar um monte de gente aqui nessa loja. We have crutches that have been left behind because people didn't need them anymore. E nós vimos muletas que ficaram deixadas para trás que as pessoas não precisaram mais. Many times the wheelchairs that people have been in, we have to roll them back out to the front because they don't need them anymore. E muitas das vezes nós precisamos buscar as cadeiras de rodas que ficavam soltas no meio do mercado porque as pessoas não precisavam mais. You have prayed for just about every employee in the store. E tu chegou a orar por cada empregado aqui nessa loja. They talk about the stories of what God has done for them through you. E eles ficam compartilhando histórias daquilo que Deus tem feito
através de você. They've been healed. Some of them have been healed physically. E alguns deles têm sido curados fisicamente. Some of them have been, depression has been lifted off E of them. alguns deles ficaram livres da depressão. Our employees don't call out sick as much anymore. E hoje os nossos empregados não colocam mais atestado como colocavam antigamente. Ma'am, you have changed the atmosphere of this Walmart. Senhora, a senhora mudou a atmosfera desse mercado. And the police officer said, E o segurança disse: we don't want you to stop shopping here. eu não quero que você pare de comprar aqui. We need you here. Nós precisamos de você aqui. But that customer service agent there, that woman, Mas aquela mulher lá do serviço de atendimento ao consumidor, she is so mean. ela é muito má. She is mean to everybody. Ela é má com todo mundo. And we don't want, because she's being mean to you, we don't want you to stop shopping here. Então, pelo fato dela estar sendo má contigo, eu estou te pedindo, por favor, não para de comprar aqui. We tried to get her fired, Nós vamos tentar demitir ela. but she's a relative of the manager, Só que ela é parente do gerente. and we can't get her fired. Então não conseguimos demiti-la. So please, would you please keep shopping here? Então, por favor, continua comprando aqui, tá? And Allison is now crying E a Alice agora estava chorando. because she says, sir, you don't understand. E ela disse: Senhor, tu não entende. That was me. Aquela mulher era eu. I was just like that Eu era que nem ela. until Jesus changed my life. E Jesus mudou a minha vida. And she dropped to her knees right there. E ela dobrou o seu joelho ali onde ela estava. And she began to pray for that customer E service começou a agent, orar por aquela mulher, that God would touch her life. para que Deus tocasse a vida dela. When she opened her eyes, E quando ela abriu seus olhos, the police officer was on his knees with her, o segurança estava de joelhos com ela, agreeing in prayer. concordando em oração. Shopping carts going by them. E os carrinhos de mercado passando. She looks up at him E ela olha para ele. and says, sir, E ela diz: Senhor, now it's your turn. agora é a sua vez. She gets a word of knowledge for him. E ela tem uma palavra de conhecimento para ele. She says, your wife is at home, isn't she? And she's not doing well. E ela disse para ele: a tua esposa está em casa e ela não está se sentindo bem. He says, yes, that's Ele disse: right. sim, é verdade. She's so depressed. Ela está tão depressiva, né? Yes, that's right. Sim, é verdade. She said, sometimes you wonder what if you go home, what you're going to find. E algumas vezes você pensa: puxa, o que eu vou encontrar quando eu chegar em casa? Meaning she was so depressed that she was suicidal. E significa, na verdade, é que ela estava tão depressiva que ele tinha receio que ela se suicidasse. And he says, yes, that's right. E ele disse: sim, é verdade. I want to pray for you and your wife. E eu vou orar então por você e pela sua esposa, ela disse. Allison prayed for them. Alice orou por eles. She says, at the end, he says, thank you very much. E no final ele disse: muito obrigado. And he said, I'm so glad you're going to keep shopping at this Walmart. E eu estou tão feliz que você vai continuar comprando nesse mercado. And Allison stands up and says, E a Alice fica de pé e diz: you don't understand, sir. você não entende, senhor. This is my Walmart. Esse é o meu Walmart. I have to keep shopping Eu here. preciso continuar comprando aqui. But next time I come in, would you find me? Mas na próxima vez que eu vier, você pode me encontrar? Because I know you're up all in those security rooms and I won't be able to find you. Porque você vai estar nessas áreas de segurança e eu não vou conseguir te encontrar. Find me because I want to know how your wife is doing. Mas vem e fala comigo porque eu quero saber como a tua esposa A está. couple days later, Allison goes back to Walmart. Alguns dias depois, Alice volta para o Walmart. The security officer sees her and finds her. E o oficial de segurança chega para ela. And he says, Allison, E ele diz: Alice, the very day that I met you, naquele dia que eu falei contigo, I go home that night. eu cheguei à noite em casa. I open the door Eu abri a porta and I hear my wife Eu- singing eu for the ouvi- first time in years. e eu ouvi a minha esposa cantando depois de muitos anos. She's gone off her depression medication Ela está parando com os remédios de depressão and she's doing great. e ela está indo muito bem. And he gives her a big hug. E ele deu um abraço. That can happen if that can happen to someone like Allison, Se isso pode acontecer com uma pessoa tipo Alice, almost paralyzed, quase
paralisada, so angry, tão irada, so abused in her childhood. tão abusada na sua infância. We don't have any excuse Nós não temos desculpa alguma for claiming our grocery store, para buscar o nosso supermercado, for claiming our neighborhood, para buscar pela nossa vizinhança, for claiming our city for para Jesus. amar para a nossa cidade por Jesus. What are you going to claim tonight? O que você irá clamar nessa noite? The other night I asked the people in the room, Na outra noite eu pedi às pessoas nesse lugar: how many people will you reach out to and pray for tomorrow? quantas pessoas você vai alcançar amanhã e orar por You elas? can go away from a good message and just think, oh, that was nice. Você pode talvez ir com uma boa mensagem e pensar: bom, isso é legal. As we close tonight, I want you to pray. Mas enquanto nós terminarmos a nossa reunião agora, eu Lord, quero que você ore. How many do you want me to talk to? How many people do you want me to talk to tomorrow about you? Quantas pessoas, Senhor Jesus, tu quer que eu fale acerca de ti amanhã? How many people do you want me to talk to this week about you? Quantas pessoas tu quer que eu compartilhe do evangelho e fale de ti nessa semana? How many times do I get to step out in faith this week? Quantas vezes você quer que eu me posicione em fé nessa When semana? you look at me, Lord, I want you to see my faith growing every day. E quando tu olhares para mim, Senhor, que tu possa ver a minha fé crescendo a cada dia. Because I don't just believe a lot of good things, Porque eu não só quero crer em coisas boas, but I am part of the body of Christ. eu faço parte do corpo de And I'm going to Cristo. do the works that you did, Jesus, E eu quero fazer o trabalho que tu fez, so that Jesus. they might be free. Para que naquele dia, sejamos muitos livres. Would you stand up? Você poderia ficar de pé? I want you to take a minute right now Eu quero que você tome um momento agora to talk to the Lord about what you heard tonight. para você conversar com o Senhor com aquilo que você ouviu nessa noite. Talk to him about what you heard and tell him about the steps of faith that you want to take this week. Converse com Ele sobre aquilo que você ouviu e diga para Ele qual é o passo de fé que você vai tomar nessa semana. Jesus, I thank you for those 4 men that carried the paralytic to you. Senhor, eu te agradeço por esses 4 homens que levaram esse paralítico para ti. And I ask that their faith would become our faith. E eu oro, Senhor, que a fé deles se torne a nossa fé. Change us from being hearers of the word to doers of the word. Senhor, transforma a minha vida para poder ser alguém que seja um transformador deste mundo. I bless my brothers and sisters. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. With faith that will please you. Com uma fé que te agrade. Jesus, you said 2,000 years ago, when the Son of Man returns, will he find faith on the earth? Tu disseste há 2000 anos atrás que quando o Filho do Homem voltar, porventura ele encontraria fé na terra. Jesus, I pray you'd find faith in this room. Senhor, eu oro para que tu encontre fé neste lugar. Faith that would increase. Fé que aumente. Faith that would please you. Fé que te agrade. So that when you come back, para que quando tu voltares, you'd be so pleased. que tu te agrades tanto. It doesn't matter if they're going to feel foolish.
Não importa se eles se parecerão tolos. They want to be obedient much more than feeling foolish. Eles querem se parecer obedientes muito mais do que se parecer tolos. So I bless them with boldness tonight. Então eu os abençoo com ousadia nessa noite. I bless them with a heart of love. Eu os abençoo, Senhor, com um coração em Ti. And I pray that you would show them what they're supposed to claim. E eu oro, Senhor, para que Tu mostre a eles o que eles supostamente devem de buscar, de reivindicar. Whether it's a store or a mall or a neighborhood Seja uma loja, seja um mercado, seja uma vizinhança, or a city ou uma cidade, or a nation. ou uma nação. Speak to your people, Lord. Fala com o Teu povo, Senhor. Forgive us for not stepping out like we should. Senhor, nos perdoe por nós não nos posicionarmos como nós deveríamos. Pastor, Pastor,